O deputado Rodrigo Valadares, que relatou o projeto de lei da anistia para os presos e perseguidos políticos do ministro Alexandre de Moraes, expôs as verdades incômodas em relação ao tema, mostrando que as narrativas apresentadas pela velha imprensa alinhada à ditadura não convencem os brasileiros que enxergam a verdade sobre a perseguição política. O deputado disse: foi finalmente protocolado o requerimento de urgência para a tramitação do projeto de anistia nesta casa. Isso mostra algumas verdades incômodas para o governo e para a esquerda. O requerimento de urgência foi assinado por mais da metade dos membros desta casa. Isso mostra que esta casa está sensível à anistia humanitária para as pessoas envolvidas no episódio do 8 de janeiro, que estão sendo injustiçadas, que estão tendo suas liberdades violadas e suas garantias fundamentais totalmente deturpadas pela sanha de um tribunal que está sendo tirânico. Valadares afirmou: condenar pessoas que participaram de uma manifestação que fugiu do controle a 17 anos de cadeia é um atentado, isso sim, contra a democracia e contra a justiça em nosso país. O deputado disse confiar que o projeto será levado à votação em breve e declarou: daremos um grande recado para a esquerda nojenta, corrupta e desumana, que quer ver senhoras, que quer ver velhinhas, pessoas em cadeiras de rodas apodrecerem na cadeia. Mas o Brasil é maior que vocês. O Brasil é maior que esse governo corrupto e desumano. O Brasil é maior que essa extrema esquerda nojenta. E o Brasil quer anistia. O Brasil quer justiça. Na conjuntura jurídica atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos e subhumanos, sendo perseguidas implacavelmente por medidas judiciais invasivas e arbitrárias, sem direito razoável ao contraditório e à ampla defesa, pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a advertir em um pronunciamento para uma manifestação da subprocuradora Lindora Araújo, da Procuradoria-Geral da República, que denunciou o uso da técnica da Fishing Expedition por parte do ministro Alexandre de Moraes. A técnica é comum nos inquéritos conduzidos por Moraes contra adversários políticos, jornais independentes e cidadãos que se expressam de maneira crítica contra a conduta de ministros da Suprema Corte. Neste modus operandi, o investigador promove uma devassa em pessoas escolhidas por ele para procurar algum indício, algum motivo para a acusação, em contrariedade ao preconizado pelo direito que deveria investigar fatos. Em inquéritos conduzidos em cortes superiores, observa-se um procedimento característico. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. As matérias e depoimentos de pessoas suspeitas são aceitas sem questionamento e servem de base para medidas cautelares contra as pessoas marcadas. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Fishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assassinato de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes, em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Os inquéritos são mantidos abertos por tempo indeterminado para continuarem a produzir seus efeitos devastadores sobre as vidas dos investigados que não têm meios para questionar as decisões. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda
de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. E o inquérito passa de corregedor em corregedor, enquanto a renda do trabalho de famílias e empresas permanece confiscada sem base legal. Após o ministro Luiz Felipe Salomão, já foram relatores do inquérito os ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo. A atual relatora é a ministra Isabel Galotti. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Todos os nossos rendimentos de mais de 20 meses de trabalho são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Muito obrigado, senhor presidente. A citação que eu mais usei aqui nessa tribuna durante toda a minha estada aqui como deputado federal é uma passagem bíblica que diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção ao nome do Senhor, nosso Deus. E mais uma vez essa passagem que está escrita há tantos anos no livro da sabedoria milenar, na nossa Bíblia, se mostra verdadeira. A anistia foi finalmente protocolada, o seu requerimento de urgência aqui nesta casa, mostrando algumas verdades incômodas para o governo e para a esquerda. Primeiro, que aquilo que nós falávamos desde o ano passado, quando tive a honra de ter sido o relator na CCJ, que nós tínhamos sim quórum para aprovar, tanto na CCJ quanto no plenário, já se mostrou verdadeira. A anistia precisa de 257 votos para ser aprovada e para a gente ter justiça em nosso país. E o requerimento de urgência foi protocolado com 264 votos, mostrando que já na urgência, já no requerimento, assinaram mais da metade desta casa, mostrando que esta casa está sensível à anistia humanitária para as pessoas do dia 8, que estão sendo injustiçadas, que estão tendo suas liberdades violadas, suas garantias fundamentais totalmente deturpadas na sana de um tribunal que está sendo tirânico. Condenar pessoas que participaram de uma manifestação que fugiu do controle a 17 anos de cadeia é um atentado, sim, contra a democracia e contra a justiça em nosso país. Nós temos a confiança nessa casa, confiança nessa presidência, que iremos pautar o quanto antes, nas próximas semanas, e teremos aqui um grande recado para a esquerda nojenta, corrupta e desumana, que quer ver senhoras, que quer ver velhinhas, pessoas na cadeira de rodas, apodrecendo numa cadeia. Mas o Brasil é maior que vocês, o Brasil é maior que esse governo corrupto e desumano, o Brasil é maior que essa extrema esquerda nojenta, e o Brasil quer anistia, o Brasil quer a justiça, o Brasil quer virar essa página e mostrar que aquelas pessoas são pessoas de bem, são pessoas que estavam manifestando, erraram no quebra-quebra, erraram quando fugiu ao controle, que respondam especificamente por isso, mas isso não dá cadeia, porque não tem ninguém da CUT preso por manifestar, não tem ninguém do MST preso por manifestar, mas aquelas senhoras, a Bíblia, a bandeira incomoda demais a esquerda. Esquerda, vocês são nojentos. Governo, o que vocês estão fazendo é vergonhoso, mas o Brasil e Deus é maior que vocês, e a anistia será pautada e aprovada nesta casa. Toda honra e toda glória ao Senhor dos Exércitos, anistia já. Tocantins. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares que participam dessa sessão legislativa, trago hoje a essa tribuna uma proposta muito simples, mas poderosa: deixar que o povo decida. Nada mais democrático, nada mais republicano do que permitir que a soberania popular se manifeste sobre
um dos temas que mais dividem o país desde a redemocratização, e eu digo e me refiro aos atos de 8 de janeiro, exaustivamente debatidos nesse parlamento. Por que tanto receio do povo se manifestar? Por que tanto medo de ouvir diretamente aqueles que nos elegem? Há quem prefira que esse debate fique adstrito às cúpulas institucionais, a este parlamento, à presidência da República e o poder de veto que tem sobre eventual lei aprovada, ao Supremo Tribunal Federal, que faz e fará o controle de constitucionalidade do que decidido aqui nessa casa. Mas existe, para além dos poderes constituídos, aquilo que serve inclusive de seu fundamento, a expressão da vontade da maioria do conjunto da sociedade. Nós aqui representamos parcela da sociedade, eu represento o estado do Tocantins nessa casa. Por mais que esteja no dia a dia das atividades políticas no meu estado, volta e meia encontro quem seja a favor, quem seja contra a anistia. Não posso e não tenho a condição de aqui expressar com exatidão qual o sentimento do conjunto geral, a vontade geral do povo brasileiro sobre esse tema. E ninguém aqui tem também como expressar. É claro que existe um viés humanitário e eu também me socorro dele para, inclusive, analisar e entender a desproporcionalidade das penas impostas àqueles presos pelo ato de 8 de janeiro. Mas existe por detrás desse debate, para além do aspecto humanitário que nos movimenta, e ele também me movimenta, interesses outros de um lado e de outro, com vistas às eleições de 2026, que chega a passos largos para, inclusive, assodar esse debate nessa casa, dividindo o Brasil ainda mais, deixando que decidamos aqui temas tão importantes quanto a anistia, a crise econômica, as dificuldades pela qual nosso país atravessa, que nós eventualmente e evidentemente devemos nos preocupar. A proposta que eu tenho é muito clara: a realização de um plebiscito no primeiro turno das eleições do ano que vem, para que o povo possa decidir, porque diz a nossa Constituição que o poder emana do povo, e nós temos aqui uma procuração que não pode ser utilizada em branco, como tem também o STF, exercício indireto desse poder, mas acima deles todos, a população brasileira, a que eu rendo aqui as minhas homenagens. Mas sejamos justos também. Tratar os diferentes de modo diferente é não apenas uma exigência ética, mas uma condição para que qualquer proposta de anistia tenha legitimidade. Nós não podemos, de maneira alguma, igualar os manifestantes que, movidos pelo calor das emoções, pelo efeito manada, cometeram atos de vandalismo com aqueles que planejaram o caos, planejaram a morte da democracia como valor de organização do Estado brasileiro. Não podemos colocar no mesmo patamar os que quebraram vidros e os que escreveram uma minuta de golpe, ou aqueles que inclusive planejaram eventualmente o assassinato de um ex-presidente ou de uma autoridade do Supremo Tribunal Federal. Nós não podemos fechar os olhos a essa realidade para fazer essa distinção. E aqui eu chego ao ponto central deste meu pronunciamento, que justifica e embasa a necessidade de um plebiscito para pacificar o nosso Brasil, para que a gente vire a página sem rasgá-la. Qualquer decisão que for proferida por essa Câmara Federal ou pelo Congresso Nacional poderá ser objeto de análise em eventual ação declaratória de inconstitucionalidade.
De maneira que, assim procedendo, jogamos numa mesma vala, em prejuízo daqueles que estão presos, aqueles que planejaram eventualmente, daqueles que estão, e aí me alio a esse debate humanitário, presos com penas desproporcionais. Nós precisamos entender que a pacificação que nós desejamos não poderá ser obtida deste embate institucional, porque em impasses como esse, nós devemos chamar a voz rouca das ruas para a definição de temas que nos são essenciais, como é essencial este debate da anistia posto nesse momento. O plebiscito assim emerge como uma força de pacificação. Vamos aqui dar um exemplo. Lá em 93, quando decidimos forma e sistema de governo, definimos pela república e pelo presidencialismo. De lá para cá, muito embora falemos hoje de parlamentarismo, o Brasil foi pacificado para entender que só poderíamos avançar a partir dali do que estabelecido e decidido pela população. É importante também fazermos aqui outra análise histórica das rachaduras que sobrevieram da anistia de 79, que não foi produzida pela votação e escolha da nossa população, de maneira que ainda hoje vivemos as agruras daquele processo de redemocratização, e há quem defenda a verdade, como outros que defendam que ela não apareça. De maneira, senhor presidente, que nós estamos mergulhados num debate ideológico que contamina e traz para este parlamento, infelizmente, aspectos outros que não aqueles que nós deveríamos nos ater. De maneira que o debate de 2026, trazido para agora, infelizmente não nos permite entregar a legitimidade necessária para que essa decisão tomada na anistia se realize verdadeiramente, principalmente para aqueles presos com penas desproporcionais. Quando as instituições se desorganizam, e a verdade é que nós vivemos isso, vivemos o achatamento do Poder Executivo, vivemos uma ditadura do Supremo Tribunal Federal, é verdade. Vivemos também um parlamento tomando para si atribuições do Poder Executivo com agigantamento das emendas parlamentares e a função executiva que ela tem. Nesse momento de impasse que nós vivemos, não tem outro jeito, senão nós nos organizarmos para olhar para frente, organizarmos um plebiscito para que a população decida, porque eu não tenho condição de expressar aqui qual o sentimento do conjunto geral da sociedade. São pesquisas que circulam de um lado ou de outro, expondo realidades que talvez não seja a nossa aqui dessa casa. Dessa maneira, essa aprovação do plebiscito não pode significar também uma impunidade. Significa maturidade democrática. Transferir ao povo a palavra final, já que as instituições não resolveram e não vão resolver esse tema. E como nós não passamos adiante porque esse tema molesta parte da representação política nessa casa, que o povo seja chamado a decidir. Nós não podemos assim, excelências, permitir que o povo não possa decidir sobre o seu futuro e a gente possa nessa casa virar a página para trazer e debater aqui outros temas tão importantes e necessários como esse. Nós viramos o ano e não se fala outra coisa aqui, a não ser o debate da anistia, que é tão importante quanto outros. Mas nós temos uma agenda para cumprir legislativa, porque lá fora a sociedade cobra resultados da política que nós implementamos. O nosso orçamento mesmo só veio ser sancionado há uma semana atrás, o que dificultou, inclusive, a destinação de recursos para atendimento dos municípios e das políticas básicas. Senhoras e senhores,
nós precisamos pacificar o Brasil. E para que isso aconteça, reconheçamos nós a capacidade de, na independência e harmonia dos poderes, buscarmos uma solução que pacifique o nosso Brasil. Essa é a